Falta de apetite, muito sono ou a falta de sono, esses são alguns sintomas da depressão. Como a igreja pode ajudar com isso? O assunto de hoje no Mente Aberta é depressão. O Mente Aberta está no ar e hoje nós vamos falar sobre um assunto que nem sempre é falado dentro das igrejas, depressão. E para conversar conosco nessa noite, nós temos aqui o pastor Sandro Silva, ele que é pastor da Igreja Batista da Paz. Também o nosso parceiro de sempre, pastor Eduardo Borges, da 8ª Igreja Presbiteriana. Tudo bom, pastor? E ela que é pastora, psicóloga, pastora aqui na Igreja Batista da Lagoinha, psicóloga, esposa do pastor Giba. Seja bem-vinda, Ariane Leite. Muito obrigada. Você nunca tratou um convidado com esse olhar assim apaixonado, hein? Não, eu tinha que fazer o meu melhor, né, nesse momento. Já vi que hoje eu e você vamos sobrar mais que giló na janta, viu? Não, vai ter assunto para todo mundo, mas eu quero já te perguntar, Ari, Viu? Ari, já começou, né? Chamando a convidada de Ari. Ô, Richard, presta atenção aí. Vamos voltar para o tema central aqui. Depressão. O que é depressão? Primeiro, o que é depressão? Isso é fácil, isso é demônio e é só orar, expulsar e resolver o problema, não é isso? Então, né, pastor, antes fosse só a gente expulsar o demônio, a pessoa já tivesse curada, mas a gente tem que entender, né, a fundo as causas também da depressão. Pastor Ezenete, presta atenção na resposta dela aqui, pastor. Uma das coisas para a gente pensar, né? Então, o que é depressão ou transtorno depressivo? É aquelas que vem associado com características da perda de humor, a questão da tristeza, a perda do apetite, ou às vezes até mesmo o apetite exagerado, a insônia ou a hipersonia, que a gente fala que é o excesso de sono, a vontade da pessoa ficar sempre prostrada. Ela não tem motivação, muitas vezes, para fazer as coisas que ela tinha prazer anteriormente. Então, a depressão ela é uma doença, classificada como uma doença mental, que afeta essa forma com que o indivíduo se vê, age e pensa a respeito das situações do dia a dia. Para a gente entender um pouquinho, é como se fosse com preguiça, uma parte aí. Não dá para confundir, não? Exatamente. A gente tem que entender o que é a persistência desses sintomas. Não é o fato de você acordar, às vezes, um dia, né, com mais preguiça, sem vontade de fazer as coisas. Tanto, pastor, que a gente não tem como diagnosticar uma pessoa com depressão sem fazer, pelo menos, um acompanhamento de 15 dias, fora as avaliações psicológicas também. Sandro, tu já teve depressão ou já pensou que poderia estar no meio de uma depressão? Rapaz, eu acho que não. Eu penso um pouco assim, eu converso um pouco, né? Estava falando com a pastora aqui, que a minha filha faz psicologia, a gente conversa um pouco. E eu penso que Davi fala assim, Deus leva a gente, o pastor leva para as águas tranquilas, pastos verdejantes, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale é esse lugar da depressão, né? Um lugar que a gente está mais fundo do que a gente precisa estar. De vez em quando a gente anda por esse lugar. Mas eu acho que eu nunca me senti nesse lugar, não. Dentro da sua casa já teve alguém que passou por isso? Ou, de repente, alguém próximo a ti? Como é que tu enfrentou isso? Sim, alguém próximo. A gente, como pastor, a gente cuidou de alguns jovens já passando isso e foi como a pastora falou. A gente identificou porque ele estava com hipersono, estava querendo só dormir, mas era uma fuga dentro dele, ele queria fugir porque ele estava se sentindo mal. E a gente levou ele, tratou, ele foi até na instância, foi bem legal e ele ficou curado agora, está uma benção. Eduardo... Eu tô quase entrando em depressão com o Cruzeiro, né? Esse ano aí o negócio tá terrível. Tá ruim. Eu acho que os cruzeirenses todos vão ter que precisar de terapia, eu acho. Agora, tirando assim, a parte de brincadeira, acho que já tá bom de humor, né? Eu nunca tive depressão, na família também não, mas como pastor já lidei com vários casos de depressão. E me corrija se eu estiver errado, pastora, mas eu já identifiquei assim 3 casos. Já teve pessoas
diagnosticadas com depressão. Eu fui pastor responsável pelo culto de libertação na 8ª Igreja durante 5 anos. E, às vezes, com uma oração, a gente expulsava o demônio e a pessoa era curada. Então, quando eu fiz a pergunta, existem depressões que são de origem demoníaca e que se você precisa expulsar o demônio. Outras depressões a gente identificava que era causa emocional, era uma sucessão de problemas que iam sendo acumulados e a pessoa não conseguia sair. E outros problemas eram de ordem química, de ordem física, que a pessoa precisava de tomar medicamentos para poder sair da depressão. Então, eu vejo que são essas 3 assim, causas, essas 3 origens que a gente precisa identificar, né? Porque quando você olha, você não sabe qual é a origem, qual é a causa, né? Se ela é emocional, espiritual ou se ela é física, né? Mas existem tratamentos para todas elas, né? E como a pastora falou, né? Talvez a quarta aí, eu acho que talvez a que mais acontece, porque Deus é Jeová Rafa, o Deus da cura. E como a depressão, no meu pensamento, era uma doença, então Deus pode curar. Então ele fica... De repente a gente acha que é uma possessão demoníaca, mas foi só uma cura. Ele foi curado e ela passou agora a não estar mais doente. Né? Exatamente. Uma das coisas corretíssimo, pastor, né, para a gente pensar. Desde esse mundo caído, né, de Adão e Eva, quando entrou o pecado no mundo, fez uma desordem nas nossas emoções. E muitas vezes essa desordem nas nossas emoções, a gente abre brechas para que Satanás então faça aquilo que ele queira dentro das nossas emoções. Então, sim, né, como cristãos, nós vemos que muitas vezes existe um misto, às vezes vem de raízes que a gente fala que é espiritual, então através do processo de libertação, o processo, né, da pessoa reconhecer Jesus, ela é curada. Existe aquelas questões de, às vezes, alguma situação que aconteceu que levou a pessoa à depressão. A gente também não pode ignorar, às vezes, a genética, casos, às vezes, na família, que também podem, né, contribuir para o desenvolvimento dessa doença, sem falar dessas questões também bioquímicas, que é aquilo que o cérebro para de produzir, a baixa de neurotransmissores, que daí a gente associa com as medicações. Mas, assim como qualquer doença, né, seja no nosso corpo físico ou na nossa parte emocional, na nossa alma, nós sabemos que Jesus, ele tem poder para curar todas as coisas. Então é importante, né, assim como a gente fica gripado ou tem outras doenças que às vezes através de uma oração há o que a gente chama, né, o processo que é um milagre, assim também acontece na nossa vida emocional. Ari, nós estamos entre 4 pastores aqui e a pergunta é: pastor pode ter depressão? Sim, porque todos nós somos pessoas, né? Antes de sermos pastores, nós somos humanos e nós dependemos tanto quanto o outro membro ou as nossas ovelhas do amor de Deus, da dependência do Senhor e muitas vezes também de ajuda de algum profissional para a gente entender o que está acontecendo. Sem falar que a vida pastoral, né, ouvindo muitos membros, ouvindo muitas ovelhas, no aconselhamento a gente termina por ouvir também muito problema das outras pessoas. Então isso também pode trazer uma sobrecarga sobre a nossa vida, sobrecarga de trabalho, excesso, né? Então é importante como pastores a gente também entender que a gente está suscetível a isso como qualquer outra pessoa. Eduardo, tu já foi no psicólogo? Eu já fui no psicólogo, estava falando com o Sandro aqui, eu fui recentemente no psicólogo e foi uma experiência, no início eu achei muito bom ter ido e num primeiro momento assim foi muito legal, sabe, de abrir, de aprender algumas coisas do funcionamento da mente, mas chegou num determinado ponto que eu senti assim que o negócio não estava indo, que, opa, peraí, ficou agarrado, e eu sou muito agitado, então eu já resolvi o meu problema aqui, já parti para frente, já estou resolvendo lá em cima e já foi muito assim mesmo, entendeu? Eu, com todo respeito, com todo carinho que tem, procurei um profissional renomado, mas chegou num determinado ponto que as velocidades elas não estavam batendo, entendeu? E eu fui buscar em Jesus as respostas que eu estava precisando. Sandro, por que tu acha que muitos pastores dentro na igreja mesmo não fala sobre depressão ou entende que às vezes depressão é a falta de Deus, é demônio?
Por que tu acha que isso acontece? É uma má interpretação da depressão? Eu acho que é um pouco de falta de informação também. Como a gente é cristão há muito tempo, a minha filha também fazendo psicologia agora, de vez em quando eu falei com o Eduardo, até minha esposa brinca um pouco com ela. Não, é só ir orar que está tudo resolvido. E a gente pensa que nesse campo da psico, né, a gente é só orar que está tudo resolvido. E como a pastora falou, de vez em quando você está com uma dor no joelho, não é só orar, você precisa ir no ortopedista para olhar, para tomar um remédio. E na alma a mesma coisa, né? A doença da alma também funciona assim. Eu acho que é um pouco de falta de informação e não saber lidar com isso. E uma Posso coisa, claro. Pegando assim um gancho, quando eu terminei lá, eu fiquei com uma vontade imensa de fazer psicologia, de fazer o curso, entendeu? Porque eu creio que se eu juntar o conhecimento pastoral que eu tenho com o conhecimento da psicologia, eu acho que daria assim Nem Freud explica. Seria muito legal o ganho, entendeu? Porque as coisas que eu aprendi no pouco tempo que tive, eu achei muito interessante, mas eu senti assim que parece que ia ficando preso. Eu quero mais liberar a pessoa. Mas eu acho que a gente pode pegar isso aí e perguntar para ela como é que tu faz a separação, porque tu é pastora e tu é psicóloga. Como é que tu atende essa pessoa? Eu atendo como pastor, essa pessoa eu atendo como psicóloga, eu atendo como pastor e psicóloga? É muito Quem está importante. respondendo? A pastora ou a psicóloga? Então, nesse momento, né, é uma coisa para a gente pensar, né, como trabalhar esses dois lados. Uma das coisas, assim, como ética profissional que eu levo para a minha vida. A pessoa que é meu paciente não é a minha ovelha. Né? Por exemplo, se eu estou fazendo o aconselhamento pastoral, claro que eu tenho todas as ferramentas que a psicologia me fornece para mim olhar além, né, para essa pessoa. Mas, por exemplo, tanto que o meu gabinete pastoral, o meu consultório é o meu consultório. Então, quando eu estou dentro do consultório, eu sou psicóloga. Né? Sou psicóloga, a pessoa sabe que eu sou cristã, ela pode saber que eu sou pastora, mas ali eu sempre estabeleço isso, né? Eu sou a tua psicóloga aqui. Se eu percebo que a pessoa ela precisa de um acompanhamento pastoral, eu direciono ela para outra pastora. Por quê? Eu penso muito sobre os papéis que eu estou exercendo na vida dessa pessoa. Uma liderança espiritual é uma liderança espiritual e uma ajuda profissional é uma ajuda profissional. Então, para a gente não fazer, assim, às vezes, esse misto, né? Daí pode misturar, a pessoa não entender o que é a psicóloga e o que é a pastora. Ariane, eu acho que essa confusão, ela acontece muito na cabeça da ovelha. Da ovelha. Ela procura o pastor, muitas vezes, como um psicólogo, não é verdade? E eu acho que o pastor não tem que entrar no campo da psicologia. O aconselhamento pastoral, ele tem que ser bíblico. O pastor não tem que agir como psicólogo. São campos completamente diferentes. Apesar de tratarmos da questão de ouvirmos e de aconselharmos, mas são campos completamente diferentes e você não pode misturá-los. Tanto que dentro do consultório a gente nem trabalha as questões de fé, assim, no sentido de religião, né, da pessoa. Claro que a pessoa ela vai procurar às vezes porque sabe que é cristã, que tem o mesmo embasamento bíblico, né? Mas isso, pastor, com certeza, né? Pastor é pastor e o psicólogo é psicólogo. Eu quero te perguntar, Ari, tu que é a profissional do assunto aqui na nossa roda de conversa, quais são as causas? Como é que eu sei que uma pessoa ela está com sintomas depressivos, ela está entrando numa depressão, ou de repente ela já está vivendo uma depressão? Quais são primeiros os sintomas? Geralmente, né, Giba, os sintomas é demonstrado pelaquela perda de prazer, né? Quando a gente fala de perda de prazer, naquelas coisas que a pessoa ela gostava de fazer e ela não se sente mais motivada, né? Essa forma mais negativa de ver a vida, parece que ela só vê as coisas ruins que estão acontecendo, não as coisas boas. Então, uma dica que eu sempre dou, qualquer suspeita que você está percebendo que a pessoa está tendo algum adoecimento nas emoções dela, no caso da depressão, o melhor é procurar a ajuda de um profissional para fazer uma avaliação. É uma coisa que a gente tem que entender. Claro que tem situações na nossa vida que a gente passa que sim, vão gerar uma tristeza, vão gerar o processo do luto, mas a persistência desses sintomas é um alerta para a gente ir procurar a ajuda de um profissional. Elias estava depressivo? Boa pergunta, Eduardo.
Exatamente. Eu quero que a psicóloga me responda. Quando a gente avalia, né, toda a história ali, né, de Elias, quando ele estava nesse processo, nós até usamos isso, né, como um embasamento também bíblico para a gente pensar que tantos grandes homens da Bíblia também tiveram um processo depressivo na vida deles. Isso não quer dizer que eles viveram a vida dessa maneira, mas nos demonstra o quanto nós estamos suscetíveis a isso. Então, Elias, sim, pelos relatos que a gente vê, por toda a narrativa bíblica, Elias teve um processo depressivo. Acho que a gente pode ver Davi também, né? Davi, ele passou por um processo depressivo, ocasionado por consequências do seu próprio pecado, que ele se sentiu assim e foi entrando cada vez mais fundo. Mas nós podemos ver também, acho que Davi, acho que outros também, que de repente não estão na Bíblia relatado ali, mas são narrativas, mas não, né, não chegou até nós a informação. Eu acredito que sim. Mas mesmo assim, a depressão... Saul talvez também tenha passado por um quadro desse, sim. Depois, né, de ter perdido o espírito, a forma como ele buscava matar Davi, aquela perseguição, acho que o processo todo da morte dele. Saul, e a gente vê que talvez Saul, ele foi até uma questão de caso depressivo, mas também de desvio, né? Se desviou da fé, se desviou. Só que tem muita gente que está em depressão, e estar em depressão não quer dizer que ela se desviou, né? Nós temos que, eu acho, ter esse cuidado, porque não é... eu já tive, tu já notou que eu tive processos depressivos na minha vida, mas eu não me desviei. Exatamente. Acho que não, né? Não me desviei. Não, glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para ela depois também, se você permitir, Giba. Com certeza. Uma das coisas assim, né, Giba, para a gente pensar sobre isso, né? Ou seja, quando a gente fica gripado, a gente perdeu a fé em Jesus? Esse adoecimento no nosso corpo? Não. A depressão, então, ela é um adoecimento nas nossas emoções, e isso não quer dizer que a gente perdeu a nossa fé em Jesus. O que causa a depressão, assim, em nós é essa forma, às vezes, mais negativa de ver as situações. Eu costumo sempre comparar como se fosse uma lente de um óculos que está totalmente suja. A pessoa não consegue ver esperança para um novo dia, né, pastor? Assim, aquela lente embaçada. Então, a pessoa, ela potencializa muito mais as coisas negativas que acontecem na vida dela do que as coisas boas e aquilo que Deus tem ainda para fazer na vida dela. Posso fazer pergunta? Claro, fica à vontade. Desde que não me comprometa. Não, eu quero depois não vai comprometer não. Eu quero saber o seguinte: como sair da depressão? Uma pessoa que ouviu você falando assim, as características que em depressão é essa. Eu quero falar, eu tenho. Como a pessoa sai da depressão? O que ele tem que fazer? Quais os passos? Qual a orientação que você daria para alguém que identificou que está num quadro depressivo ou está entrando nesse quadro? O que ele tem que fazer para sair desse quadro? Ou então para não entrar nesse quadro? Nesse caso, às vezes não somente a pessoa que já está nesse quadro. Às vezes você é um familiar que está vendo alguém que está próximo. Porque às vezes, pastor, a pessoa que está em depressão, ela tem dificuldade de procurar ajuda. Porque ela não sente nem motivação para isso. Literalmente, ela perde total motivação para a vida. Então, ou a pessoa que ela está verificando esse quadro, essa tristeza, essa falta de prazer, esse desânimo persistente, né? Olhando mais as coisas negativas, vendo que parece que não tem esperança na vida dela. Um dos primeiros passos é procurar a ajuda de um profissional para a gente fazer uma avaliação. Por exemplo, qual profissional? Um psiquiatra. Porque às vezes a gente vai ter que fazer o que a gente chama que é uma bateria de exames, às vezes de sangue, para verificar se não é uma questão bioquímica. Que é uma questão hormonal que reduziu, questão de baixa de neurotransmissores, e aí a gente entra com uma medicação para regular essa questão que é biológica. Em conjunto com isso, é procurar a ajuda de um psicólogo também para fazer uma terapia. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem depressão, ela vai ter que tomar medicamento. Se tiver essa mudança, né, que a gente falou, bioquímica, vai ter que entrar com a medicação. Mas na terapia ela vai identificar o que levou ela a isso, criar estratégias de confrontar esses pensamentos que levam a esse desânimo e potencializar as coisas boas que têm acontecido na vida dela. Então, uma das dicas é procurar ajuda, né, para fazer uma avaliação com um psiquiatra e um psicólogo para fazer uma terapia. E você não falou sobre procurar um pastor. Por que você não falou sobre procurar um pastor? Uma das coisas
né, primeiras, assim, né, é procurar, de repente, ajuda pastoral, sim. Só que a gente também tem que entender qual é a ajuda pastoral. Tem que ser aquele pastor que você sabe que é o seu líder espiritual. É muito importante isso, né, procurar o seu líder espiritual, aquela pessoa que realmente te acompanha. Deve ser uma das primeiras pessoas para procurar. No caso, assim, quando você verifica que você está passando por um quadro depressivo. Aqui na Lagoinha, se a pessoa procurar o Giba, ele é um bom cara para procurar? É um bom cara. Sandro, tu como pastor, tu já encaminhou alguém dizendo assim, não, esse não é um caso só pastoral, não é um caso só que eu vou estar orando, mas essa pessoa também precisa de ajuda profissional para tratar isso. Isso já passou pelas tuas mãos? Já aconteceu? Já sim, a gente trabalha na Igreja Batista da Paz e o pastor ele ensina muita gente. Tem pessoas que procuram o pastoreio, o gabinete pastoral ou até o discipulado, achando que o discipulador vai resolver todos os problemas, né, como um pastor. E o pastor ele sempre fala assim, quando você vai ao médico, um clínico geral, por exemplo, ele é médico, mas você fala, estou com dor no joelho, ele fala, pedir para o ortopedista. Eu não estou respirando bem, ele fala, pedir para o pneumo. E aí ele me ensina a gente para, quando você vê um caso que não é o seu, você fala, olha, você vai precisar procurar um especialista, ou seja ele, um psicólogo, um psiquiatra, ou alguém da área de libertação, talvez não é a minha área, talvez não é nem a doença na alma, mas não é a minha especialidade. Então a gente encaminha dentro da própria igreja, ou se não tiver alguém fora, para tratar especificamente daquilo, porque a gente não tem todas as respostas. A gente identifica o que é e encaminha. Então já enviei e não tenho dificuldade nenhuma de falar, olha, eu acho que você devia procurar um profissional para cuidar disso. Ô, Sandro, como que você vê assim, a questão da depressão e o fruto do espírito, o fruto da alegria? Como que você vê é possível uma pessoa depressiva manifestar o fruto do espírito? Bom, especificamente em alegria, a pastora vai saber falar melhor do que eu, mas eu conheço uma menina que ela é bipolar e ela tem essa parte da alegria, depressiva um dia e super alegre no outro. Quem vê ela fala assim, meu Deus, que menina que deixa a gente feliz, o Espírito Santo está nela e no outro dia ela está, assim, altamente depressiva. É porque na depressão, às vezes, a gente associa a depressão só à tristeza extrema. Não, na realidade, a depressão ela tem picos da tristeza e ela tem picos que a gente chama de euforia, que é o pico da alegria, que a pessoa está bem, que ela está... E aí, às vezes, ela pode ter esse pico que a gente chama que é o humor mais deprimido. Mas não necessariamente a pessoa que é deprimida, ela é só triste. Né? Ela pode ser alegre, às vezes ela pode ser uma pessoa super divertida, né? Uma pessoa extremamente alegre, às vezes no meio das pessoas, mas às vezes no secreto ela é uma pessoa que sofre com as emoções dela. Os dois polos, né? Antes de chegar para a área, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta assim com resposta mais direta. Qual é a faixa etária que vocês acham que é mais sofre de depressão? É criança, adolescente, jovem, idoso, casal, meia-idade? De 12 aos 25 anos, mais ou menos. A juventude. Juventude. Eduardo? Eu também creio que é por aí. O que mais tu atende, Ari? Infelizmente, é a fase que a gente percebe mais do 12 aos 25, porque é a fase que o cérebro ainda está em formação. O cérebro ele tem pesquisas que nos demonstram que ali pelos 25 que o cérebro começa a estar 100% formado. Ou seja, muitas vezes a tomada de decisão, essa mudança no corpo, mudança hormonal, escolhas, né, do que eu vou fazer, com quem eu vou casar, o que eu vou cursar na faculdade, às vezes são norteadores que fazem com que essa pessoa venha desenvolver um humor mais deprimido. Mas criança pode ter depressão? Sim. Criança pode ter depressão, né? E é uma das coisas que a gente identifica em consultório, na prática clínica. Às vezes aquela criança, nem sempre a agitação ela é uma ansiedade, às vezes a agitação ela pode ser uma forma da criança trazer para o corpo algo que não está legal dentro do coraçãozinho dela, às vezes a perda que ela teve de pessoas próximas a ela. Então a criança ela pode desenvolver depressão. Às vezes o diagnóstico ele é um pouco mais difícil, por se tratar da idade, mas ele é possível de ser feito. Eu já tive ataque e tratado, né? Eu já tive ataque de ansiedade, ataque de pânico, essas coisas são muito ruins. Não sei se vocês já tiveram isso. SCPM, né? Sim, de conversa. Não, eu nunca tive. É muito ruim, já tive. Isso é sintoma de uma pessoa que está entrando em depressão também ou não?
A gente não pode pensar numa causa-consequência, mas sim, né? A prevalência do que a gente chama de uma ansiedade crônica pode levar à depressão, ao depressão. De depressão. Mas pode ser só um transtorno. Pode ser só um transtorno de ansiedade. A depressão é uma coisa, o transtorno depressivo é só um momento e vai embora, né? É assim. A depressão, ela pode ser... Tem pessoas que têm que a gente chama de depressão crônica, mas a depressão, ela tem cura, né? Ela, através de um tratamento, de um acompanhamento, para quem, principalmente, né? Nem a gente conversou aqui, é importante você ter pessoas, o seu pastor te acompanhando e os profissionais, né? Para que você esteja sendo cuidado a sua vida espiritual e a sua vida emocional. Eu quero fazer uma última pergunta, que a depressão tem se tornado uma das doenças mais incapacitantes nos últimos anos. Isso é devido ao quê? Nós temos visto, né, como também prática clínica, como pastores também, que é muito ao estilo de vida que nós estamos vivendo. As pessoas muito aceleradas, muito excesso de trabalho, às vezes negligenciam, né, a questão do trabalho, né, e às vezes a questão do descanso. Elas ficam muito fortemente ligadas a isso, pensando que não podem descansar. Fora as questões associadas também a questão da qualidade de vida, de atividades físicas, a forma que elas se alimentam também tem contribuído para isso. Muito bem. A última contribuição, então, a outra Sandro? opinião é rápido, sim. Eu acho que a janela do mundo aumentou demais, que a gente tinha a janela, você olhava da janela de casa e viu um amiguinho com uma bola nova. Agora você tem internet e você vê o mundo que você não pode ter nunca, o mundo de Bob que tem por aí. Então isso aumenta muito nessa faixa etária de jovens e adolescentes. Um mundo que é irreal, mas eles querem, né? Meus amigos, o programa está chegando ao fim. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, Eduardo. Por nada, foi um prazer estar aqui. Sempre um prazer. Muito obrigado, Ari, pela tua contribuição. Foi muito válida. E você não pode perder esse programa Depressão. Para você que só viu a chamadinha, gente, volta desde o início, assiste tudo que está incrível. Deus abençoe e até a próxima. Tchau.